Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, professor, pastor Jonias. Mais uma videoaula, lição 9. A necessidade de termos uma vida santa. Deixando aqui os nossos contatos para possível agendamento e dizendo que estes links vão estar sempre na descrição dos vídeos que vamos gravando. Estou divulgando aqui esta obra sobre escatologia, uma obra dedicada ao estudo meticuloso do Apocalipse. E nós estamos fazendo uma promoção esse mês, R$5. É um e-book. Se você adquirir, estará nos ajudando na obra de missão. Você pode depositar e mandar o e-mail comprovando o recibo e nós disponibilizaremos a senha. Lição 9, direcionada para o dia 27 de agosto de 2017, a necessidade de termos uma vida santa. O texto áureo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1:15. Verdade prática: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa, irrepreensível, por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. O objetivo geral: conscientizar os crentes a respeito da necessidade e da possibilidade de termos uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Objetivos específicos: conceituar a santidade, mostrar a necessidade de termos uma vida santa, apontar para a possibilidade de termos uma vida santa. Textos de referência: 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 22. Meu querido irmão, quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado e santificado e adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas ao mesmo tempo progressivo, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. A salvação que ocorre na vida do indivíduo tem 3 aspectos. Nós vamos tratar do aspecto da santificação, porque os 3 aspectos da salvação são regeneração, justificação e santificação. Nesse aspecto, nós vamos estudar nesta lição a partir da etimologia da palavra, significando separação do mundo e dedicação a Deus. O termo santificação abarca estes 2 sentidos. Vamos lá? Primeira parte.
definindo os termos. Nós vamos ver aqui, nesse primeiro ponto, a santidade de Deus, o significado, a exclusividade. Santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós, em 2 ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Amós 4:2, 6 e 8. A santidade é característica fundamental de Deus. Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. Ele é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Salmo 99, versículos de 1 a 5. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não há santo como é o Senhor. 1 Samuel 2:2. Então, a santidade de Deus é absoluta. Deus, por si, é santo. Ela não teve origem em ninguém, nele próprio. Deus é santo. Os registros bíblicos aqui apontados nos asseveram que Deus jura pela sua própria santidade. Ele é santo e a sua santidade não se originou de alguém, mas dele próprio. O significado, o verbo hebraico kadash, ser santo, e seus derivados santo, santificar, dedicar, consagrar, no Antigo Testamento significam separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levítico 10:10. Isso vale para lugares, Êxodo 3:5, casas e campos, Levítico 17:14 e 16, utensílios e animais, Levítico 8:10 e 11, 10, 12, 13 e 17, o ouro do templo, e aí nós temos aqui Mateus 23, 17, 19, pessoas, Êxodo 28:41, e muitas outras coisas como dias santos, festas, etc. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que é contaminado. A Septuaginta traduz kadosh, santo, pelo termo grego agil, santo, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outro termo menos comum, mas igualmente importante, tahé, purificar, e o seu cognato katarisso, no grego, usado na Septuaginta e no Novo Testamento, nos sentidos cerimonial e moral. Então, o significado de santificação traz embutido 2 sentidos, conforme a etimologia da palavra, já pelos verbos aqui citados no hebraico, traz o sentido de separar. Separar de quê? Do mundo, de tudo que é pecaminoso, de tudo que é contagioso, de tudo que se diz respeito ao pecado, à perniciosidade. Separa-se e se aproxima de alguém, ou seja, se aproxima de Deus. Então está aí os 2 sentidos: separar do mundo do pecado e se aproximar de Deus. Aqui é o sentido, é o significado de santificação. Exclusividade, dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele, Êxodo 13:2, ou serve a Ele com exclusividade, Êxodo 30 e versículo 30, Levítico 20:26. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podiam ter outro uso. Êxodo 30, 33 e 38. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Colossenses 2:17, Hebreus 8:5, 9 e 9. Então, o termo santificação, santidade, tem uma exclusividade. O que é santo, o que é dedicado a Deus, é exclusivo. Não pode ser usado para outro fim.
E aqui é citado o azeite da unção e o incenso do santuário, que não podia ser usado para outro fim, citados em Êxodo 30, versículos 33 e 38. O sagrado deve ser tratado como tal. Veja que a madrugada de 12 de outubro de 539 anos antes de Cristo, apareceram dedos de uma mão de homem escrevendo na parede estucada do Palácio Real na antiga Babilônia, em razão do sagrado estar sendo profanado pelo rei Belsazar, usando os vasos sagrados que eram dedicados, separados para Deus, e Deus não resistiu àquela abominação. O uso era exclusivo, e agora eles tomavam vinho e profanavam os vasos sagrados. Deus aparece escrevendo na parede, e ali se finda o Império Babilônico. Então, o que é sagrado, o que é dedicado a Deus, tem este fim, tem esta finalidade, não deve ser usado para outra finalidade, é exclusivo, tem uma exclusividade. Glorificado seja Jesus nesta lição. Vamos prosseguindo agora para o segundo ponto, mas antes, só ratificando, a santificação precisa ser distinguida da justificação. Aqui, conforme eu vos citei, na justificação, Deus atribui ao crente, no momento em que recebe a Cristo, a própria justiça de Cristo. E a partir de então, vê esta pessoa como se ela tivesse morrido, sido sepultada e ressuscitada em novidade de vida em Cristo. Romanos 6, 4 a 10. Veja que no ato batismal, que significa sepultamento de pecado, a pessoa é morta quando imerge nas águas. Ali está representando a sua morte para o mundo e uma vida nova para Deus. É uma mudança que ocorre de uma vez por todas na condição legal ou judicial da pessoa diante de Deus. A santificação, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado, momento a momento. Para conhecer mais, leia aqui o dicionário bíblico Wycliffe, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, na página 1762. Então está bem explicado aqui a questão da santificação, que é um dos aspectos da salvação, e se contrasta com a justificação, que a justificação, Deus declara justo o indivíduo a partir do momento que ele aceita Jesus como o seu intermediário intercessor. Ela é instantânea, e a santificação é paulatina, vai acontecendo. O indivíduo vai se santificando gradativamente. Vamos para a segunda parte. A necessidade de termos uma vida santa. É necessário se ter uma vida santa? É. Nós vamos ver aqui Israel, a igreja, uma exigência natural. Então vamos. Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria e da prostituição. Esses dois termos, muito conhecidos na Bíblia, eles sempre representam o que há de mais abominável ao Senhor, a idolatria e a prostituição, e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19, versículos 5 e 6. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu Deus. Se Deus é santo, ele exige que aqueles que o sirvam em santidade. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2.
essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Levítico 11:44. E os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Israel seria uma nação santa, diferente, separada, dedicada a Deus, tirada dentre as nações da terra, para servir de paradigma, de modelo. Era isso o objetivo de Deus. E exigia, e exige, que a sua nação peculiar fosse santa. É natural, porque ele é santo. A igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Assim como os israelitas fomos chamados por Deus e separados para o seu serviço, agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. Juízes 8:33, Oséias 4:13 e 14. Esses são os mesmos desafios da igreja hoje, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4:3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. 1 Coríntios 6:18, 10 e 14. Como Israel foi escolhido para ser uma nação santa, para ser um povo particular de Deus, a igreja também. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Nação santa, povo especial. Para Deus tem 3 categorias de povos: os gentios, os judeus e a igreja. Quando o gentio aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser igreja. E assim como Deus exige da sua nação, Israel, a santidade exige da igreja. A igreja precisa passar pelo aspecto da santificação, que é um dos 3 aspectos da salvação. E aí sim será um povo particular de Deus. Uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 16. Assim como o é seu Filho Jesus Cristo. Lucas 1:35, João 6:69. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição. Então, quando Deus chamou Israel, tirou do Egito, falou com Moisés: quando entrares na terra que eu vos darei, então matareis todos os habitantes da terra. Quer dizer, não deveriam ter contato algum com os moradores da terra que tinham suas práticas imorais, e derribareis todos os baalins, os lugares de adoração ao Deus Baal. A prostituição deveria ser evitada. A prostituição assume a acepção de idolatria, no sentido bíblico. Deus queria um povo santo. Aqui, com a sua igreja, Deus quer um povo santo também. Aleluia. Oh, glorificado seja Deus. É uma exigência natural.
porque Cristo é santo, porque Deus é santo. Devemos evitar todo tipo de pecado, de práticas imorais, as práticas dos cananeus, as práticas de prostituição em praça pública, num ritual maligno aos deuses da terra, precisavam ser evitados. A igreja precisa ser um povo particular de Deus, e as práticas imorais sexuais que o mundo pratica não podem ser uma prática na igreja. Prosseguindo. Oh, glória a Deus! Como é lindo quando se olha e vê o estado de santidade da igreja, que passou pelo aspecto da salvação chamado santificação. Sua indumentária branca. Em 1 João 1:7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Estamos purificados. Nossa vestimenta branca, alvejada pelo sangue de Jesus. Na terceira e última parte, a possibilidade de termos uma vida santa. A santificação posicional é o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano de pecador para santificado em Jesus Cristo. Atos 26:18, 1 Coríntios 1:2. É a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. 1 Coríntios 1:30. Essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Oh, aleluia! Todos nós, salvos em Jesus, somos santos, e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento, Atos 9:13, 32 e 41. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes nas suas epístolas, Romanos 1:7. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus, Hebreus 10:10 e 14. Mas ela é obra do Deus Trino e Uno por ocasião da conversão do pecador a Cristo. João 17:17, 1 Coríntios 6:11, 1 Pedro 1:2. A santificação posicional, também chamada santificação passada ou instantânea. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, ocorre um fenômeno em nossa vida. Nós passamos a ser um pecador, na verdade, porém santificado em Jesus Cristo. Aleluia. E a santificação real é conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva. Provérbios 4:18. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Observe que havia crentes carnais na igreja de Corinto, 1 Coríntios 3:13. E mesmo assim, eles são considerados santos, por isso precisavam de crescimento espiritual, 2 Pedro 3:18. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, 1 Pedro 1:15-16. Os mesmos que ele antes chama santos, 1 Pedro 1:2, isso é possível porque somos nascidos de Deus, 1 João 4:7, 5 e 1. E o Espírito Santo está em nós e habita em nós, João 14:17, 2 Timóteo 1:14. A santificação real. A cada dia avançamos em santidade. É um processo que vai dando sequência. Nós vamos refletindo como um espelho a glória do Senhor, que é santo, e somos transformados de glória em glória, aleluia, na mesma
imagem, como pelo Espírito do Senhor. Os crentes carnais lá de Corinto eram tidos como santos, porque eles estavam numa progressão. Aleluia. Hoje somos considerados santos. Amanhã poderemos estar em estado de santificação mais acentuado ainda. Aleluia. Até vermos a glória de Deus e ficarmos na sua presença para sempre. Oh, glória ao Senhor. A santificação futura é o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como a glorificação. Filipenses 3:11. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. É nessa ocasião que veremos a Deus como Ele é. 1 João 3:2. Essa é a nossa esperança. Então, essa santificação futura, que culmina com a glorificação, quando nosso corpo for metamorfoseado e nós ressuscitarmos dentre os mortos e formos projetados para as mansões celestiais. Então o Senhor nos fará glorificados. Esta santificação futura significa a glorificação do nosso corpo quando ressuscitarmos. E aí seremos perfeitos, completos. Aleluia. E no quarto subponto, é possível ser santo? É a interpelação que ecoa ao longo dessa lição. Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. Pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Assim, Deus disponibilizou 3 meios para a santificação. Os 3 meios são o sangue de Jesus, e é por isso que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, e nós temos o registro em Hebreus 13 e 12. O Espírito Santo, 2 Tessalonicenses 2 e 13, e a própria palavra de Deus, João 17, 17, Efésios 5 e 26. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Romanos 12, 1 e 2. Os elementos concedidos, portanto, vamos confirmar aqui: o sangue de Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus, que nos mantém santos. A palavra nos lava, o sangue de Jesus nos purifica, o Espírito Santo queima as impurezas. Aleluia! E é possível ser santo. Bendito seja o Senhor. Meu querido irmão internauta, nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo, João 14, 16, 17. É Ele quem nos capacita a viver em santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Vimos que nós podemos ser santos através dos elementos disponibilizados por Deus. O sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra que nos lava. Vou deixar aqui um questionário para você refletir. A respeito da necessidade e da possibilidade de ter uma vida santa, qual o significado de cadastro e qual o sentido
de santificação? Resposta: o verbo hebraico kadas, ser santo, e seus derivados santos, santificar, edificar, consagrar, no Antigo Testamento significa separar. O que é santificação posicional? É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. O que é santificação real? É conhecida como a santificação presente. O que é santificação futura? É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Filipenses 3:11. Quais os 3 meios que Deus disponibilizou para a santificação? Deus disponibilizou 3 meios para a santificação: o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo e a palavra. Que Deus nos abençoe. Aleluia.